Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando a série de vídeos sobre termodinâmica para metalurgia e materiais. Vamos falar hoje sobre uma consequência da terceira lei, a impossibilidade de um sistema atingir 0 Kelvin. Primeiro vamos falar sobre o sistema adiabático e um processo reversível, como esfriar por expansão adiabática, e a partir daí nós vamos falar da impossibilidade de chegar ao zero absoluto, e na demonstração a gente vai fazer o uso dessas primeiras duas coisas que a gente vai ver. Essa demonstração foi tirada do livro do Adkins, da Equilibrium Thermodynamics, 1983. Bem, a primeira coisa é que nós temos um sistema adiabático, né? E num processo irreversível, às vezes o sistema adiabático ele não pode trocar calor com a vizinhança, então dq igual a zero. Acontece que nós temos que supor que dentro desse sistema adiabático nós estejamos com um processo irreversível. Se a gente tem um processo reversível, irreversível, nós não podemos calcular a entropia, mas se a gente tem um processo reversível dentro desse sistema adiabático, nós podemos calcular a variação de entropia como sendo dq sobre t. Ora bolas, como o sistema é adiabático, ds igual a zero, porque dq vai ser igual a zero. Mas esse cálculo só vai valer, como nós sabemos, nós só podemos calcular a entropia se o processo for reversível. Vamos dar uma ideia de como é que a gente pode resfriar um gás usando expansão adiabática. Primeiro, a gente comprime adiabaticamente um gás. Então, ele vai aumentar a temperatura sem haver troca de calor do sistema com a vizinhança, a compressão adiabática. Então, a energia interna vai aumentar proporcionalmente à quantidade de trabalho que a gente fez sobre o sistema. Uma vez que, nesse caso, o trabalho foi feito sobre o sistema, então esse trabalho é positivo. E não houve troca de calor, então todo o trabalho foi convertido em energia interna do sistema de acordo com a primeira lei. Então, como a gente tem um gás, vamos supor que seja um gás ideal, a temperatura final desse gás vai ser maior do que a temperatura inicial, porque a energia interna aumentou. E nós sabemos que a energia interna do gás ideal depende exclusivamente da temperatura. Então, a temperatura final é maior que a temperatura inicial após a compressão adiabática. O segundo estágio é a gente colocar esse nosso recipiente em contato com alguma coisa que seja capaz de esfriar esse recipiente comprimido que ele esteja, retirar o calor tal que essa quantidade de calor retirada seja igual à quantidade de trabalho que foi feita. Com isso, o sistema retorna à temperatura inicial. Então, nós temos um sistema agora comprimido na mesma temperatura que a gente tinha antes do sistema ser comprimido. Voltamos à temperatura inicial. Finalmente, o estágio 3, até desenhei ele um pouco maior, em que acontece uma expansão adiabática do estado 1 para o estado 2. Agora, nós pegamos esse sistema daqui e deixamos ele expandir reversivelmente. dq vai ser igual a zero, a variação de entropia vai ser zero, a energia de 2 vai ser menor do que a energia de 1, tá certo? E a temperatura de 2 vai ser menor do que a temperatura de 1, tá certo? Porque quando a gente expande, PV igual a RT, tá certo? Então, se vocês fizerem as contas, se não há troca de calor, a expansão adiabática vai ter como consequência que a temperatura inicial, que eu chamei de T1, vai terminar numa temperatura final T2, menor do que a temperatura inicial. Então, o que eu fiz? Eu resfriei o gás por expansão adiabática. Quer dizer, são um processo de duas etapas, né? 3 etapas, se você quiser, tá? Então, nós podemos repetir esse processo N vezes até a liquefação do gás. O ponto é que a gente começou com uma temperatura T1, expandiu o gás e levou esse gás a uma temperatura mais baixa. Esse é um processo que se usa, por exemplo, para produzir nitrogênio líquido ou coisa parecida.
Uma consequência da terceira lei é que é impossível reduzir a temperatura de qualquer sistema ou de parte de um sistema até o zero absoluto num número finito de operações. Talvez a gente consiga imaginar uma sequência de operações idealizadas e aí que chegasse lá, mas isso levaria um tempo infinito, né? Mas na prática, então, se tem uma implicação prática muito forte. Nós não conseguimos atingir o zero absoluto na prática, e isso é uma consequência da terceira lei, isso aqui é interessante. Muito bem. Então vamos agora considerar um sistema que se queira diminuir a temperatura através da variação de um parâmetro x. Por isso que eu dei o exemplo da expansão adiabática para a coisa ficar mais concreta. Esse parâmetro x poderia ser o volume, por exemplo, a expansão de volume do estado 1 para o estado 2 e, consequentemente, um decréscimo na temperatura de T1 para T2, como eu mostrei no exemplo. Então, o sistema decresce a temperatura quando o parâmetro x varia de 1 para 2, por exemplo, quando eu expando o sistema adiabaticamente. Bem, a gente pode calcular a entropia do sistema na temperatura T1, com essa propriedade, por exemplo, o volume x1, ela vai ser a entropia na temperatura zero, mais a integral de 0 a T1 de ds dt, x igual a x1, dt. E da mesma coisa, T2, nós vamos ter a mesma tipo de cálculo possível da entropia. Veja, como o processo de 1 para 2 é reversível e adiabático, a variação de entropia entre o estado 1 e o estado 2 é zero. Tá certo? Não houve troca de calor. E o processo é reversível, então quanto é a entropia? ΔS é igual a ΔQ dividido pela temperatura, ou a integral disso. Mas, de qualquer maneira, como o ΔQ é zero, a variação de entropia tem que ser zero, porque o processo é adiabático, irreversível, né? Finalmente, nós estamos em condições de provar essa questão, depois de toda essa preparação. Vamos supor que a gente pegou uma propriedade x e variou ela de x1 para x2, e quando a gente variou essa propriedade, a temperatura caiu de T1 para T2, como a gente já explicou. Para um processo reversível e adiabático, essa variação de entropia durante essa variação da propriedade vai ser zero. Nós podemos igualar, então, as duas entropias, já que não houve variação de entropia. A variação de entropia no estado 1 é essa daqui, que nós vimos no slide passado, e do estado 2 é essa daqui, que nós vimos no slide passado. Nós podemos igualar, porque a variação de entropia é zero. Um outro ponto é que a terceira lei nos diz que a 0 Kelvin, as entropias dos dois sistemas são iguais, porque não importa a propriedade, a entropia na temperatura zero é zero, né? Essa seria a nossa contribuição da terceira lei. Com isso, se T tende a zero, ou se vocês preferirem, a variação de entropia, né? Eu posso passar isso para cá, nem preciso dizer que elas são iguais, posso dizer que a variação delas tem que ser zero, tá certo? Então, se T igual a zero, vai ser, então, esse valor aqui vai ser igual a zero, por exemplo, T2. Se eu puser T2 igual a zero, se eu quiser chegar até o zero absoluto, esse T2 vai ser igual a zero, concordam? Então, essa integral que sobrou aqui, porque esse termo cortou, esse termo cortou, esse termo eu coloquei T2 como sendo tendendo ao zero absoluto, também foi zero. Então, isso significa que essa integral aqui, que eu representei aqui novamente, ela tem que ser zero, para que seja possível que T2 seja zero. Então, se eu estou na temperatura T1, a variação da propriedade x1 para x2, que vai levar a temperatura ao zero absoluto, tem que ser de tal forma que essa integral se torne zero. Acontece que isso é impossível, porque a variação de entropia com um aumento de temperatura é sempre positivo, né? Entropia é zero no zero e a variação dela está sempre aumentando. Então, T é maior do que zero. Quer dizer, eu não consigo... A única maneira de eu anular essa integral é fazendo T igual a zero absoluto, que não tem graça, né? Porque eu justamente estou querendo diminuir essa temperatura, mudar, fazer uma variação nesse estado
de maneira a chegar na temperatura T2 igual a zero absoluto. Não começar com o estado já com zero absoluto. Não é isso que eu quero. Então, é impossível tornar I1 igual a zero para um valor de T1 maior do que T2 maior do que zero. Tá certo? Então, eu não consigo, para uma temperatura T1 maior do que T2 inicial, né, fazer um processo tal que eu vá de 1 para 2 e T2 termine sendo o zero absoluto. Isso demonstra, sei que a demonstração não é assim muito trivial, mas é uma demonstração que eu achei bastante razoável. Na verdade, a gente não costuma fazer essa demonstração durante o curso, mas eu achei interessante fazer um vídeo disso, porque eu achei essa demonstração tão interessante e uma aplicação, uma consequência direta da terceira lei, que eu achei que valia a pena fazer um pequeno vídeo, um curto vídeo mostrando isso daqui.